Boa noite a todos. Paz do Senhor. Presta bem atenção no que eu vou falar. Presta bem atenção. Se alguém tem ouvidos para ouvir, me ouça. Aliás, Jesus fala isso no livro de Marcos, capítulo 4, verso 23. Se formos sábios, ouviremos com atenção o que Jesus quer dizer por meio do seu profeta, por meio do seu atalaia, por meio do celular, por meio de mim, Ricardo Luiz. Presta bem atenção. Detalhe, Jesus, repetitivamente, ele disse, se tu tem ouvido, me ouça. Se tu tem ouvido, me ouça. Há uma razão muito importante por trás da exortação de Jesus. Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Presta atenção. Atentai no que está ouvindo de mim. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? O fato desse aviso em si mesmo ser um pouco difícil de entender ilustra seu ponto. Escute, pondere, tenha cuidado, pois se você não o fizer, não entenderá. E se não entender, perderá. E se perder, está perdendo a capacidade para entender o que deve fazer no seu chamado. Tudo depende de quão bem você ouve o que Deus está dizendo. O que comumente chamamos de palavra de Deus. E ouvir bem a Deus exige muita atenção. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Você está prestando atenção num Deus repetitivo na sua fala? Você está prestando atenção no que o Espírito tem dito à igreja? Você está prestando atenção que eu sempre começo dizendo, preste atenção. Jesus dá esse aviso no contexto em que ele conta uma série de parábolas. Já falei que as parábolas eram histórias de enigmas, nas quais Jesus ocultava profundos segredos do reino de Deus, em metáforas curtas, breves, e que muitas vezes soavam terrenas. Na história registrada em Marcos, capítulo 4, ele usa os solos de um fazendeiro. Ele também vai usar uma lâmpada de óleo. Ele também vai usar sementes. Já fiz vários áudios sobre isso. Naturalmente, Jesus explica a parábola dos solos. Mas muita gente não viu a explicação da parábola das lâmpadas e da semente. São histórias que parecem simples, mas não são. Preste atenção. Nós temos a Bíblia.
nenhum dos ouvintes originais de Jesus havia ouvido essas parábolas. Elas não foram escritas para que pudessem ser lidas repetidamente, ter sua estrutura gramatical examinada e ser convenientemente referenciada com outras partes da Escritura. Os primeiros ouvintes ouviram essa história uma vez. Se eles não tivessem prestado atenção, eles poderiam ter perdido o reino. Isso seria uma distração que lhe custaria muito caro. Quando Jesus explicou aos seus discípulos por que ele ensinava por parábolas, ele disse o que fazia, citando parte de Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. Para que seus ouvintes, vendo, vejam. E ouvindo, ouça. Mas haveria pessoas que vendo não perceberia, ouvindo não entenderia e não se converteria. E não obteria perdão dos seus pecados. Marcos 4, verso 12, explica a difícil parábola de se entender. Jesus ilustra seu ponto. E se nós não estivermos ouvindo atentamente, perderemos o que ele está dizendo. Deus está realmente dizendo enigmas para que as pessoas estejam atentas. A maioria não está atenta. A maioria não entende, não ouve, não escuta, não vê, não enxerga. São cegos guiando cegos para o abismo. E surdo, o que é pior. Agora, Jesus veio contar parábolas para revelar os mistérios espirituais do reino. E ele realmente queria que as pessoas o entendessem. E é por isso que ele disse, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça e preste atenção. Mas seu método revelador testou a vigília espiritual e a seriedade dos ouvintes. E aqueles que estivessem escutando e realmente prestando atenção, ouviriam. Mas os espiritualmente entorpecidos e distraídos não escutaria, não o ouviria. E Jesus continuou dizendo, eu queria dar o reino ao primeiro e não ao segundo. Aqueles que não prestam atenção revelam sua estupidez espiritual, sua insensibilidade, sua insensatez, e que vai trazer várias consequências. Vai fazer ele perder o reino de Deus. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Jesus quer dar o seu reino ao primeiro, não ao segundo, que insiste em dizer, não, eu tenho a segunda chance. Não, não tem não. Jesus quer dar o seu reino ao primeiro. Ao primeiro que se portar de forma digna para com ele se casar. Se as palavras de Jesus soam contra a intuição, você tem que prestar atenção. Se a palavra de Jesus parece loucura, então não seja nécio, seja sábio. Porque os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Os vossos caminhos não são os seus caminhos. Diz o Senhor, Isaías 55, verso 8 e 9. Presta bem atenção.
Deus deixou bem claro que seu reino está para o primeiro grupo que se propôs com ele se casar, e não para o segundo. Não tem para o segundo. Entendeu? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, por meio de mim, Ricardo Luiz.